Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de setembro. O Bovespa apresentou uma leve alta, 0,67%, em um pregão bem travado, onde não consegue nem superar a máxima do pregão, não consegue nem superar a máxima, nem a mínima, nem perder a mínima do pregão anterior. Então, um dia bem travado. Se a gente olhar para o G60, fica mais claro ver esse dia aqui de forma bem travada. O mercado aqui, dessa forma, pelo G60, aponta ali para uma formação gráfica chamada de triângulo simétrico. Rompimento aqui com força, ou seja, um candle forte de alta, fechando para cima aí dos 58,127 com nova máxima na hora seguinte. É uma expectativa maior de poder fechar bem no gráfico diário e afastar um pouco a chance do Ibov gerar tendência de baixa aqui no gráfico diário. Afastar, ou seja, reduzir a probabilidade que nesse momento a tendência é indefinida, mas existe um viés de baixa, ou seja, uma probabilidade maior de ter essa formação de um pivô de baixa para o Ibovespa. Ou seja, afastaria, mas não anularia completamente essa probabilidade, reduziria essa probabilidade de pivô de baixa no gráfico diário do Ibovespa, um fechamento mais forte aqui para cima dos 58.127 pontos. No mini índice no pregão de hoje, dia muito travado, 0,44% nesse momento, mas se olharmos para o G60, 0,44% já foi proporcionado pelo gap de alta do dia. Depois disso, traço uma linha aqui horizontal em cima do mini índice, dia totalmente lateral. Só que quando a gente está fazendo as operações, você não imagina que o dia vai ficando assim de forma lateral. Depois, mais para frente, deu para perceber que o dia estava mais lateral e eu optei por ainda executar uma ou outra operação tentando pegar a saída uma possível saída desta congestão. Mas vamos lá para as operações. Primeiramente, essa venda aqui. Essa venda foi a operação que mais andou a nosso favor. Essa que chegou a andar, eu recomendei venda na perda da mínima desse candle de alta, chegou a andar por volta de 200 pontos. Eu reposicionei o stop se superasse a máxima desse candle e observe que ele foi acionado ali, um stop de proteção, porque já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1, e aí a gente saiu praticamente no 0 a 0, mais 0,02%, mais 0,01%. Depois disso, recomendei nova venda aqui nesse candle, na leitura de isso aqui foi um movimento de baixo, isso aqui foi um movimento de subida, apesar de ter diversas perdas de máximas e mínimos aqui do G10. Então, essa era a minha expectativa de ter outro movimento aqui para baixo, mas terminou não se concretizando de forma imediata. Veio aqui, não conseguiu fechar nesse candle aqui abaixo da região aqui dos 165 pontos. Depois disso, não fechou abaixo de novo no candle seguinte, e eu já opto para encerrar a posição antes mesmo do ponto que eu já tinha estabelecido a saída, que era 58.200 pontos, se superasse a máxima desse candle. Enfim, foi uma operação também praticamente no 0 a 0, menos 0,02 a operação, e capital total menos 0,01%. Depois disso, tivemos aqui mais outra recomendação, que foi justamente essa superação de máxima. Então, eu tinha também a possibilidade, como a leitura não estava tão simples, mas existia a chance do mercado ter feito isso e gerado aqui uma chance de gerar um pivô de alta no gráfico de 10 minutos, rompendo aqui toda uma barreira de resistência pela frente. Mas terminou fechando bem o primeiro candle, que é a entrada ali nos 200, e no candle seguinte já não conseguiu dar sequência, e o próximo ainda vem para baixo dos 160, 58.160, volta para baixo dos 58.165, e eu opto por encerrar essa posição aqui na perda desse 160, com a leve perda de 0,08%, capital total menos 0,06%. E a última tentativa foi aqui, depois de ter perdido 165, o mercado gera um movimento de subida mais fraco, e eu recomendo venda na perda da mínima desse candle. Observe que ela foi acionada e logo na sequência já vem aqui para cima. Próximo candle já supera a máxima desse aqui e fica o mercado totalmente travado no resto do dia. Essa operação também saímos aqui com a leve perda de 0,09%, 0,08%. Então, enfim, fiz algumas tentativas na possível saída dessa congestão, não optando por rompimento de resistência ou de suporte, tentando pegar em busca de uma melhor relação risco-ganho. Ou seja, se uma dessas operações dá certo, ela paga facilmente as outras aqui que tinham dado errado. Basta observar aqui essa operação, essa ou essa mesma operação, os resultados das operações quando elas andam e os resultados das operações quando elas não andam. Então, sempre trabalhando com a relação risco-ganho mais satisfatória no mini índice. Não só no mini índice, também buscando fazer em ações. Na sequência, Petrobras, PETR4 terminou o dia aqui com alta de 3,45%. Essa alta basicamente se deve ao gap de alta do dia, aqui travada boa parte do pregão.
Então, para quem estava de fora e entrou comprando, não andou muito essa posição. Segue num movimento também um pouco mais travado para cima, contra um movimento de baixo, não anulou ainda sua tendência de alta, fez mais um fundo ascendente, anula e reverte para a tendência de baixo, se vier a perder essa região aqui de 50, já ia falar do valor de mini índice, de R$ 12,94. Então isso seria o sinal de mudança de tendência para a Petrobras. Arriscar uma venda nesse ativo seria de um topo descendente na perda dos R$ 13,33. Ali pelo G60 eu não vejo muita relevância na perda da mínima deste pregão. Seria importante vir aqui um candle mais forte para baixo, com nova mínima na hora seguinte, para baixo aí desses R$ 13,33, para aumentar a chance de ter um movimento realmente para baixo no gráfico diário. Na sequência, Vale 5. Vale 5, pregão de hoje, alta de 0,77%. Segue dentro do movimento de subida mais fraco em relação ao movimento de baixo. Me chama mais atenção para uma possível venda, um teste aqui de novo dessa região aqui de dois fundos anteriores, que aí junta com o topo anterior, então a gente tem uma região um pouco mais relevante aqui para Vale, mais um teste desse patamar e a perda da mínima no pregão seguinte, essa sim me chamaria mais atenção de abrir uma venda em cima da Vale 5, mas por enquanto ainda não encaixaria para mim essa entrada. Na sequência, BRML3, recomendei venda na BRML3, que ativo está em tendência de baixa, girou um movimento muito forte para baixo com gap, vai fazendo um movimento de subida mais fraco, e se viesse a perder a mínima do pregão anterior, seria a opção de venda. Como ficou travado em cima dos 12,19 por bom tempo, a venda era na perda dos 12,19, mínima do pregão de ontem, eu optei por executar essa operação apenas avaliando essa perda, ou seja, provavelmente quando perde os 12,19 há uma chance maior de voltar, como ficou muito tempo batendo nele, há uma chance maior de voltar a esse patamar e usá-lo como resistência. Isso não aconteceu, terminou oscilando abaixo e não fechando abaixo, ficando acima dos R$ 12,19 e optei por executar essa entrada no leilão de fechamento em R$ 12,20. Então aqui a entrada 12,18 com stop 12,58, objetivo em 11,38, risco de 3,28% nessa operação. Não seria interessante mais voltar para cima dos R$ 12,40. Aqui, principalmente levando em consideração que aqui não conseguiu ganhar força para baixo de um gap na faixa dos R$ 12,19. E aí seria algo negativo, um candle de força aqui no G60 com nova máxima na hora seguinte para essa posição de venda em BRML3. Depois disso, lembrando só que BBDC4 eu também recomendei venda, mas não executou a venda, que era na perda da mínima do pregão anterior. E aí falando dos bancos, para não falar de BBDC4, que novamente exibiu o gráfico de BBDC4, BBAS3, possibilidade de venda se perder a mínima do pregão de hoje, 22,22, na expectativa de montar um topo descendente e continuar aí com sua tendência de baixa de curto prazo aqui no gráfico diário. E por último, VVT4, que já foi citada na última videoanálise, ela terminou subindo aqui, gerando um candle ali que a gente pode dizer chamado de reversão, candle chamado Hangman. Então, um candle baixista, se vier, ele é confirmado se vier perder a mínima deste pregão, mínima dele 46,77. Essa seria a possibilidade de venda em cima de VVT4, também na tentativa de pegar um novo movimento de baixa após um movimento de subida, por enquanto mais fraco do que foi o movimento de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembrando aí de dar um like na videoanálise, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, desde já agradeço a sua valiosa audiência, um grande abraço e até o próximo pregão.